Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero dar o meu bom dia a todos. Bom dia, bom dia, bom dia aos nossos irmãos, amigos que nos assistem pelas mídias sociais. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, a sua família. Nós vamos iniciar mais um trabalho, mais um momento de adoração, de aprendizado na presença do Senhor. E eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração, pois está escrito, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. 1 Coríntios 10, 31. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez, alegres na tua presença, pois grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Ó Pai querido, queremos neste momento entregar esse tempo diante de Ti, para que os nossos corações possam se desprender, as preocupações, a ansiedade possam ser dissipadas da nossa mente, do nosso coração, e possamos colocar o nosso coração cativo à Tua palavra que vai ser ministrada, os louvores que vão ser entoados, e que a meditação aconteça nesse tempo, daquilo que cantamos, daquilo que ouvimos, para que possamos ser ministrados, edificados como povo do Senhor. Abençoe os nossos irmãos que estão enfermos e não vão poder estar aqui neste dia. Abençoe, ó Deus, a cada um deles, que o Senhor venha restaurar a saúde. Oramos por aqueles que estão com alguma dificuldade, que nós não temos conhecimento, mas o Senhor sabe todas as coisas. Aos fracos e desanimados, que o Senhor possa levantá-los e sustentá-los, encorajando a perseverar na fé dos santos. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, que o Senhor possa abençoá-los, porque o Senhor inclinou os seus corações a estarem aqui na manhã deste dia. Por isso, abençoe o teu povo reunido com a tua presença. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Quero convidar o grupo de louvor que vai nos ajudar. Nós vamos estar cantando, nesse primeiro momento, o hino do cantor cristão, de número 7, Maravilhas Divina. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz triste, é isso? Não, com voz de júbilo, vinde e aclamai, com um coração transbordante. Eu creio que cada um de nós temos muitos motivos para agradecer ao nosso Deus. Em resposta de gratidão a esse Deus, vamos cantar com entusiasmo em nome de Jesus. Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. Luz na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas dos grandes perigos Ele os salvou por seu grande poder. Luz na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. Luz da terra, que
maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder. Nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Vamos abrir as nossas Bíblias para o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e em pé, aqueles que podem, reverentemente, capítulo 5 de Mateus, versos de 1 a 10. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler um verso e a igreja lê outro verso. Capítulo 5 de Mateus, versos de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Podemos assentar. Muito obrigado pela sua participação. E nesse momento nós vamos estar nos confraternizando e você vai ficar em pé mais uma vez. Nós vamos estar cantando o cântico bem antigo, né? Da época do meu avô. Faz tempo. Damos graças ao Senhor. Talvez alguns não conheçam, mas é uma oportunidade de aprender, tá bom? Talvez os passarinhos hoje não estão cantando porque está chovendo, né? Eles estão tudo caladinho, mas vamos cantar felizes no Senhor, damos graças ao Senhor. Timóteo disse que lá em Codajás ele cantava, né? Então vamos relembrar. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas louvor a Cristo, teu Salvador? De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas louvor a Cristo, teu Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças,
graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas louvor a Cristo, teu Salvador? De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas louvor a Cristo, teu Salvador? Amém. Podei-vos assentar, preciosa comunhão dos santos, na manhã deste dia. Meus irmãos, aqueles que irão entregar os seus dízimos e ofertas, você pode fazer isso nesse momento, e nós vamos estar cantando o último hino agora, número 9, do cantor cristão Santo. Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, eis um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 justo onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém, já louvamos ao nosso Deus, e nesse momento nós vamos ouvir a sua palavra em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Convido os amados a abrirem suas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 8, versículos 32 a 40. Atos, capítulo 8, versículos 32 a 40. E assim aqueles que podem ficar de pé, assim façam, em reverência à leitura da palavra do Senhor registrada no livro de Atos, capítulo 8, versículo 32 a 40, e assim diz as Sagradas Escrituras. Atos 8, 32 a 40. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na humilhação lhe negaram justiça,
quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. E o povo de Deus diz: Pai, a tua palavra foi lida, fala aos nossos corações nessa manhã, para que seja engrandecido o teu nome. Pedimos a tua graça, Pai querido, de abrir a nossa mente para entender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Agora, Pai, usa-nos como instrumento em tuas mãos, para transmitirmos a tua vontade, a tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo nos revista do seu poder, que não falemos de nós mesmos, Pai. Abençoa os que não puderam vir por motivo de enfermidade ou fraqueza espiritual. Que o Senhor venha ajudá-los para que nos próximos cultos já estejam conosco. Nós pedimos a tua graça no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Podei-vos assentar. Irmãos, muitas das vezes nós estamos acostumados ou queremos evangelizar somente onde o evangelho é bem aceito, onde tem muita gente. E nessa viagem agora que nós fomos para o Andiroba, para Naquiri, e eu fiquei fazendo uma análise, custo-benefício. Custo-benefício. Se nós fôssemos colocar em ponta de lápis, quanto custou a viagem total de todos que foram, ia sair quase pelos R$1.300 por aí assim, ou mais, chegando a próximo de 1.500. E aí você olhar a quantidade de pessoas que tem lá. Nós fomos fazer culto lá no Limão, 2 pessoas. E aí você está começando assim a analisar quantas pessoas tem na congregação hoje. Será que vale a pena investir financeiramente ali? Será que é aceitável nós continuarmos trabalhando naquele local onde você não está vendo conversões de almas? É muito bom nós estarmos no local onde tem muita gente, não é isso? Templo cheio, todo mundo juntos. No aniversário da igreja, vocês viram o pastor Gilberto, ele falando, dizendo assim: irmãos, aqui é muito bom, né? Olha, o irmão está lendo aqui o nome das igrejas que participando. Ele disse: lá não tem isso, é só ele e aquelas que estão ao redor. Então, mas esta alma para Jesus. E o que nós temos visto é que Filipe, ele estava fazendo um bom trabalho lá onde ele estava, em Jerusalém. Almas estavam se convertendo. E de repente Deus chama ele e diz assim: olha, tenho uma só alma. Lugar deserto, uma estrada, vai lá e anuncia o evangelho. Filipe poderia então ter dito: Senhor, mas aqui está tão bem, tu vai me mandar para lá? Quantas pessoas tem lá? Vai. Então, em relação ao Andiroba, custo-benefício, vale a pena continuarmos trabalhando ali?
Sim, vale, porque não é uma empresa visando lucro. Aqui está o valor de uma alma. Jesus viu uma alma sedenta, e ele disse a Filipe: vai, porque aquela alma é preciosa para mim. A preciosidade de uma alma para Deus é o que nós vamos falar nessa manhã. A preciosidade de uma alma para Deus. Uma só alma é preciosa aos olhos de Deus, mas é preciosa também aos seus olhos? Você analisa como? Ah, pastor, nós estamos gastando muito. Eu estava conversando com um irmão uma certa vez, lá em Quadajás, e ele dizendo para mim: pastor, eu estou com tristeza da minha igreja. Eu disse: por quê, irmão? Ele disse: eu evangelizei aí esse interior, rio, agora eu esqueci o nome do rio. Não, é o... bem aqui onde a gente vai, que passa bem em frente na boca dele quando vai para Quadajás, que é quase bem em frente o Anamã. O Rio Purus. Ele diz: para ali eu evangelizei e vi pessoas que precisavam de Jesus, pessoas carentes do evangelho. E quando eu cheguei para a igreja, eu falei e disse qual era o valor que eu precisava mensalmente para ir àquele local, com rancho e tudo. E os irmãos, a maioria achou que não era importante, porque o investimento era muito grande e o resultado era pouco. Ele disse: isso me entristeceu. Parece assim que uma alma é uma coisa, uma mercadoria que você está olhando o lucro. Mas Jesus disse a Filipe: vai. A importância de uma alma. O versículo 26 e o 27, ele diz assim: e um anjo do Senhor falou a Filipe, isso aqui é do capítulo 8, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul do caminho que desce a Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi, e eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Veja bem, havia esse homem aqui. Então Deus poderia ter olhado e dito: Filipe está fazendo um bom trabalho, eu não vou tirar ele daqui, não vou mandar para aquela pessoa sedenta, para falar do evangelho a ela, evangelizá-la. Mas veja aqui a importância dessa alma. É necessário que vejamos a necessidade de uma alma como Deus vê. Como é que Deus vê? E Deus disse para Filipe: vai. Olha o versículo 36 do capítulo 8. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui água, que me impede que seja eu batizado? Veja bem, Filipe foi. É necessário que, da mesma maneira que Deus olha para uma alma pecadora, perdida, miserável, abandonada, sozinha, sedenta do evangelho, o valor dessa alma, nós precisamos olhar com a mesma ótica, ou seja, com a mesma maneira que Deus olha de valor para aquela alma. Porque senão nós não vamos ganhar pessoas para Cristo. É muito bom quando você chega lá no interior, que você olha, que você anda distante para evangelizar uma pessoa, e você chega lá na igreja, vê dois irmãos, tu pega um tufão de desânimo. Mas só dois irmãos, pastor, vale a pena não. Mas nós precisamos olhar como Cristo vê, ver almas como Deus vê. Logo deve-se obedecer. Versículo 32 a 35 nos diz que Filipe foi. Deus não chamou ele, fez um pedido, simplesmente um pedido a Filipe. Mas a evangelização é uma ordem de Deus para nós evangelizarmos almas.
se quisermos crescer também. E é em todo o canto. Sabe, irmão, porque uma alma dessa custou a vida de Cristo. Não foi a minha vida, e nem a sua vida, e nem seu sangue, mas foi o sangue de Cristo. É o que nós precisamos. E quando olhamos para essas pessoas, alguém está bem ao teu lado, muitas das vezes chorando. Ontem, eu levei uma meditação rápida só, irmão, e depois eu falei assim: as pequenas coisas são vistas no gesto de amor, ou um gesto de amor demonstra pequenas coisas que se tornam um grande valor para alguém que está necessitado, que muitas das vezes nós não sabemos, não é isso? E depois eu vi, estava numa reunião, me chamaram para uma reunião, nós estávamos ali, e eu fiquei observando, puxa vida, aquela pessoa estava sedenta, precisando de ajuda. Irmãos, há pessoas que estão precisando de ajuda, e nós precisamos estar em alerta. Ver uma alma como Cristo viu. Filipe, ele entendeu o valor de uma alma para Deus, e o valor de uma alma é o mesmo de milhares, pois por todos Jesus morreu. O valor de uma alma é o mesmo valor de milhares para Deus, porque nenhuma é mais importante do que outra para Ele. Todas dependem de quem? De Jesus Cristo. Então nós temos que entender essa parte que a Bíblia está mostrando quanto vale. Deus não trabalha só por quantidade, mas Ele trabalha com quantidade e qualidade. É valores, irmãos, que é importante para Deus. Então o poder de transformar é de Deus. Ao crente cabe somente explicar as Escrituras fielmente como ela é e mostrar ao pecador Jesus Cristo. Qual é o trabalho nosso? Qual é o trabalho de cada irmão? Qual é o trabalho da igreja? Evangelizar, é levar ao pecador Cristo, é fielmente, não inventa coisa. Lembro-me que quando eu era vendedor de livros, o nosso líder, o chefe da equipe, era o Dr. Josias, formado em administração, mas ele abandonou tudo aquilo ali para ser vendedor de livro também, e era o comandante da equipe. E ele dizia assim: não inventem nada, não diga nada além daquilo que está escrito no livro, porque senão a pessoa que comprar depois ela vai devolver, porque você mentiu. Seja honesto. Falemos aqui, o que a Bíblia nos diz aqui é: resultado é de Deus. O falar, o explicar é nosso. Ir ao encontro do pecador é nós, porque Deus vai ao encontro do pecador através de nós. Deus evangelizou aquele oficial, aquele homem, porque para Deus, Deus não estava olhando, não era a posição dele de secretário financeiro. Não era isso que incomodou a Deus, não foi isso que levou Deus mandar Filipe aquele homem, quando aquele homem. Porque a posição para Deus não interessa em relação aqui à salvação. Muitas das vezes nós olhamos, não, mas quem ele é? Quanto ele ganha para dar o dízimo? Bom, não, Deus não está olhando nada disso, está olhando aqui para essa alma perdida. Vai, deixa que o resultado é meu. Quem vai convencer o homem do pecado é o Espírito Santo, não é o crente. Deus, através de nós, Ele evangeliza as pessoas que Cristo está evangelizando. Então somente pelas Escrituras é que nós conhecemos as suas promessas e os seus cumprimentos. Assim entendeu Filipe. As promessas de Deus e o cumprimento dessas promessas. Como eu posso saber tudo isto? Nas Sagradas Escrituras. Mas para isso é necessário que você leia e estude também a palavra de Deus, para que você tenha conhecimento. Tenhamos conhecimento, porque mesmo daquela época, almas sedentas são as mesmas que estão hoje aqui, irmãos, almas sedentas,
que se dizem em pós-modernidade, que nada mais é do que isso, um retrocesso a 3.000 anos lá para trás. Almas sedentas. E você olha assim e diz: nós vivemos num mundo pós-moderno, onde tudo pode, onde tudo é relativo, cada um faz o que quer, mas cada um vive miseravelmente. E por que há tanto suicídio se nós estamos vivendo uma pós-modernidade? Se as pessoas fazem o que querem? Não é uma contradição? Almas sedentas, vazias de Cristo. A conversão do eunuco. Nós vimos aqui a importância de uma alma para Deus, e que a mesma importância dessa alma para Deus deve ser para nós, que nós devemos olhar como Deus olha. A conversão. Então, diante da explicação de Filipe, o eunuco entendeu a necessidade dele, de Jesus Cristo, e o confessou como Senhor e Salvador de sua vida. Quem? Ele está falando de quem? Muitos naquela época se diziam que era o Messias. O Messias vem dos judeus. O Messias vem de onde? E ele estava meio assim, não estou entendendo. O homem natural, ele não pode entender as escrituras sagradas, porque elas são as escrituras são discernidas espiritualmente. E cabe a cada crente explicar a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei nem ler. Mas eu vou te dizer uma coisa, que as pessoas, que cada dia você escreve uma carta. Você sabia disso? Cada dia nós escrevemos uma carta, e todas as pessoas leem. Não precisa ela saber ler. A sua vida, o seu testemunho, o que você diz, o que você fala. É isso, meu amado. As pessoas estão lendo. Cada dia nós escrevemos uma carta, e alguém observa. Se o que você escreve na sua carta não merece confiança, entre o que você diz e o que você faz não combinam, então não vai haver nenhum bom resultado. Então, aquele homem, depois de ser convertido, ele pediu para ser batizado. O batismo não é realizado para a pessoa ser salva, mas sim pela pessoa ser salva. Ela já encontra a verdade. Ela encontrou a verdade que é Cristo. A verdade que leva ao céu. Sabe, Jesus disse assim: eu, ego, eime, aletheia. Eu sou a verdade. A verdade que conduz o homem a Deus. A verdade que transforma vida. Jesus Cristo, o Salvador. Então o batismo não é realizado para a pessoa ser salva, mas sim já como um resultado da salvação. Assim como fez o eunuco, todo pecador deve fazer primeiro reconhecer que é pecador e precisa de Jesus Cristo para ser salvo. Segundo, depois de ser salvo, ele precisa ser batizado. É de uma pessoa salva. Tem gente que se converte aí: não, mas eu não estou preparado ainda para ser batizado. Eu não estou preparado para assumir um compromisso. Meu amigo, o maior compromisso que a pessoa ela assume na vida é seguir a Cristo, é confessar Cristo como Salvador. Quando se confessa a Cristo como Salvador, você está assumindo um compromisso com Ele. Jovens, adolescentes, crianças, todos precisam de Jesus Cristo. Com a conversão do eunuco, o evangelho chegou ao continente africano. Eu estava pesquisando, olhando, estudando isso aqui, e aquelas pessoas, e eu comecei a pensar, e ali aquele escritor, ele diz:
Você sabe, imagina da alegria do eunuco ou de Filipe, depois, sem ele nem imaginar que o nome dele, ou através da ação dele, o evangelho ia chegar no continente africano, e quantas pessoas ali iam se converter. Às vezes, olha, irmãos, você ganha uma alma para Cristo, e às vezes aquela alma vai se converter, né? Vai lá na frente, quantas pessoas contra as almas ela não vai ganhar? E você, como um crente em Jesus que ganhou aquela alma, tem participação na conversão das outras almas. O continente africano conheceu o evangelho através daquele eunuco que encontrou Cristo através de Filipe. Então, seja você uma testemunha como foi Filipe. E nos registros da igreja, ou seja, na história da igreja, está registrado a ação que Filipe fez, o nome de Filipe, seu trabalho. Está aqui, olha aqui no livro de Atos, registrado a ação de Filipe, o que ele fez, está relacionado com a história da evangelização da Etiópia. Aquele homem foi para o seu país, para a Etiópia, que era no continente africano, e ali ele foi satisfeito, chegou lá, e quem sabe ali ele pregou o evangelho, organizou uma congregação. E quantos outros irmãos foram lá ajudá-lo? Agora a Etiópia conhecendo o evangelho. Para você ver que o continente africano já conheceu o evangelho, né? Olha só, conheceu o evangelho lá no passado, mas abandonou, não quis saber, e hoje está na situação que está. Então, o nome de Filipe ficou conhecido. Você já pensou na história? Você trabalha não para o teu nome ficar conhecido, mas para que as pessoas sejam salvas em Jesus Cristo, e o nome de Cristo seja conhecido por todas as pessoas. O que você já fez ou está fazendo para a evangelização das almas dos perdidos? O que você está fazendo, meu irmão? Está parado, só sentado, esperando o quê? Disse uma certa vez lá em Quadajás um cidadão, eu conversando com ele, ele disse: pastor, você sabe qual é a melhor época para o jovem casar? E eu disse: não. Ele disse: é na época da piracema. Na época da piracema tem muito peixe, pastor. E aí ele casa, não passa fome não, porque ele coloca a canoa assim, dá na beiradão, assim, balança assim, o peixe ainda cai adentro. É a melhor época para casar, lá para o interior, é a época da piracema. É, Neto? É. Mas, irmãos, a alma perdida não é igual peixe com piracema não, sabe? Que vem catar, só quando está muito necessitada mesmo, que ela vê que ela está nos esperando e ela vem. Mas nós precisamos, ao contrário, nós precisamos ir lá. Eu estava conversando outro dia com meu cunhado, ele estava falando que está ruim o peixe, agora você tem que ir lá no interior, tem que entrar nos igapós, sair procurando peixe por ali, por dentro. E às vezes quando você pesca o dia todinho, e quando chega à tarde você vem com 3 peixes, às vezes no porão da canoa. Isso porque a água já entrou nos igapós, encheu o lago e agora está nos igapós e o peixe desaparece. É assim também, meu irmão. Às vezes nós temos que ir, e às vezes você pode voltar sem uma alma ter entregue a vida a Cristo, mas não é para entristecer. No outro dia o pescador está lá de novo. Não abandone a Cristo, não deixe de evangelizar. O coração de um pecador regenerado, como ele reage? Terceiro aqui é o coração de um pecador regenerado. Como esse pecador que agora foi transformado, ele vai agir? O coração de um pecador transformado é um coração cheio de satisfação, é um coração completo de alegria, de júbilo, porque ele conheceu Cristo. Agora ele é uma pessoa alegre, satisfeito. Como que eu sei disso? Olha aqui o versículo 30.
Ele diz, deixa eu ver se é o 30 mesmo. Correndo Filipe ouviu e leu o profeta Isaías e perguntou, não é isso aqui não, 35. Então Filipe explicou e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho, chegando a certo lugar, havia água e disse o eunuco, eis agora a água, quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. Respondeu o eunuco, diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio o quê? De júbilo, versículo 39, e ele foi cheio de júbilo. Aqui é o coração de uma pessoa, ou seja, como é que vive uma pessoa depois agora de ser convertida? O crente, agora é uma vida de alegria, o coração transformado é um coração cheio de alegria, é um coração contente, satisfeito. Então a alma humana não se satisfaz com as coisas materiais, mas sim com as espirituais. A alma humana, é por isso que o homem vai e anda para todo canto, é droga, é álcool, é tudo quanto não presta, é sexo, é adultério, é crime, é tudo. E qual é a satisfação que eles têm? Nenhuma. E continua na mesma vida pecaminosa. Porque a alma humana não se satisfaz com as coisas materiais, e sim com as espirituais, porque vem de Deus. Agora, o que aconteceu com Filipe? Deus, como dono da obra, Ele chama cada obreiro e manda para outros lugares. Às vezes você está fazendo um bom trabalho e Deus se manda para outro lugar. Ontem eu fiz uma pergunta para o Guilherme. Eu disse, porque estava perguntando se que ele ia voltar depois, ser grato, e ele voltaria para cá. E eu disse assim, Guilherme, digamos que você terminou os seus 9 meses, e antes de terminar, alguém chega para você e diz, Guilherme, quando terminaram os teus 9 meses aqui, olha só, 9 meses é uma gestação, não é isso? 9 meses, preparação, vai nascer. Eu disse, alguém chega e diz assim, Guilherme, você quer ficar aqui? Olha, se você quiser ficar trabalhando aqui, você pode ficar e é sustentado. Aí, você voltaria ou ficaria lá? Ele não deu a resposta na hora, porque era uma pergunta para se refletir, analisar, sabe? Não é uma pergunta de você responder na hora. Mas, irmãos, parece assim até que era uma brincadeira, né? Filipe estava trabalhando lá no meio de muita gente, Deus manda ele, vai lá evangelizar aquela alma. Depois de evangelizado, Deus disse, agora tem um outro lugar para ti, Filipe. Era um missionário. O pastor é diferente do missionário, o pastor é aquele fixo. O missionário, ele implanta um trabalho aqui, ganha uma alma, ele implantou o trabalho aqui, e dali ele, quando tem, ele já vai para outro lugar. Filipe, o missionário Filipe, o evangelista Filipe, aqui ele já deixa de ser simplesmente um evangelista e ele já é um pastor. Mas pastor, naquela época não tinha esse negócio da imposição, como hoje está, ou seja, de passar por um concílio. E sabe quem chamou Filipe? Foi o dono da obra, foi Deus. Vem, Filipe. Filipe atendeu. Alguns acharam que o arrebatamento de Filipe foi miraculoso. Deus arrebatou outras pessoas. Bem, ele levou Filipe, levou, aliás, Elias, né, num carro de fogo. Enoque foi arrebatado. E agora ele transporta Filipe. Deus arrebatou Filipe. Então a Bíblia ela não dá os detalhes como que Deus fez, mas ele foi transportado. Então deve ter sido uma viagem aérea. Eu estava lendo o comentário diz assim, deve ter sido uma viagem aérea. O Espírito Santo pega Filipe
e diz: vamos para outro lugar, Azoto, outra cidade longe de onde ele estava. Foi para lá, porque por terra, eles acham, dos comentários que eu li, não dava para ser. Foi Deus, o poder de Deus mesmo, era milagre, foi milagre. Foi Deus que fez. Assim como ele levou e arrebatou Elias e Enoque, e assim como ele vai levar também a igreja. Mas aqui eles acham que não foi por terra, Filipe, não foi por terra. Deus tinha planos. Então, em Azoto, o que fez Filipe? Ele já foi evangelizando. Você viu como a gente não para, irmãos, não pode não. Ah, pastor, já cheguei, estou cansado. Nós chegamos lá em Andiroba, era quase 2 horas da tarde, não era? Eu vi que todo mundo estava cansado, mas eu estava lá também no meio. Eu estava cansado também, não vou dizer para os irmãos que eu não estava cansado não, que eu estava, tá? E se dissesse assim: vamos ficar aqui, pastor? Né, irmão? Eu era tentado a dizer: tá, vamos ficar. Mas tinha um trabalho. Irmão, à noite a gente descansa, né? Então vamos fazer o trabalho lá no Limão. Nós fomos para o Limão. À noite todo mundo estava descansado. E à noite todo mundo estava preparado, afinado com a orquestra, cada um com seu instrumento. Si bemol maior, si bemol menor, sol maior. E era tanta gente lá afinando seus instrumentos. À noite isso, todo mundo lá estava tocando. Maravilha, né? É bom. Mas nós vamos fazer o serviço assim mesmo, cansado. E Deus disse: vai, Filipe. Filipe foi evangelizando. É assim o trabalho. Filipe não perdeu tempo, foi evangelizar. A Bíblia nos diz que ele evangelizou. O versículo 40 diz que ele saiu evangelizando, passando por outras cidades. Então não podemos perder tempo. A preciosidade de uma alma exige a nossa atenção, ou seja, um cuidado especial, porque ela pode se apagar a qualquer momento. A vida humana, ela é que nem um sopro, uma vela acesa, que ela pode se apagar a qualquer momento. Filipe tinha isso aqui, sabe, irmãos? Ontem o pastor Enésio até comentou, ele disse: irmãos, é difícil hoje você ver um jovem se dedicando ao serviço de Deus, querendo se dedicar assim: olha, eu quero ser um missionário. É difícil, não é isso? Mas é muito fácil você ver um jovem querendo com outros planos, que não tem nada de errado, mas assim, mas ele querer ser um missionário, um pastor, ir para um lugar deserto. Eu me lembro que quando eu ia para final de semana, que eu ia lá para Janauacá, eu vi muitas das vezes isso aqui: rapaz, um jovem, final de semana ir para o interior é porque ele tem alguma coisa por lá. Mas eu só tinha uma coisa lá, que era a congregação, que eu ia para lá. Não tinha namorada lá não, não era interesse de namorada para namorar para lá não. Concluindo, irmãos, o papel do crente na evangelização é mostrar ao pecador que ele é pecador e precisa de Jesus para ser salvo. É isso, simples. É mostrar para o pecador que ele é pecador. E o trabalho da regeneração não pertence ao crente, assim ao Espírito Santo. Quem regenera uma alma é o Espírito Santo. Mas é necessário que alguém esteja disposto. Como que o trabalho de Deus pode crescer? Às vezes nós oramos assim: Senhor, enche esse templo de pessoas. Mas se nós não sairmos, é igual a Piracema, filhos. A não ser que tenha alguém tão sedento que caia, venha passando lá e caia aqui dentro. Aí eu me lembro da história, uma história que uma certa vez eu vi numa aula de evangelismo, e o mestre estava dizendo assim, ele disse assim: olha, eu vou contar uma história, não é bíblica, também não é verdadeiro, pode não ser verdadeiro, né? Mas segundo dizem, ia passando 2 pessoas em uma rua, e eles ouviram cantar aquele hino manso e suave, Jesus está chamando. E quando eles iam passando lá em frente, o nome de um era Amâncio e o outro era Soares.
Era entendido assim, né? Aí ele disse: rapaz, ei, fulano, estão nos chamando ali na igreja, olha só, estão nos chamando. Como? Olha lá, preste atenção. E a igreja cantava: manso e suave, Jesus está chamando. Ele disse: olha, está chamando, ó, a Manso e Soares. Rapaz, é nós dois, vamos lá, os homens estão nos chamando. E entraram, sentaram e ouviram, e ali, ele contando assim, e eles se converteram. Então ele disse assim: olha, ele estava mostrando, dando exemplo, que às vezes, para uma coisa dessa acontecer, é preciso dessas almas estarem muito sedentas. É que nem na Piracema para cair, porque fora dela, meu amigo, você tem que ralar muito, gastar sola de sapato e pregar o evangelho. Então, o foco da evangelização não está somente nas grandes cidades, mas também nas pequenas vilas e povoados. Deus, o foco de Deus não está só nos grandes centros. Aqui é muito bom, mas está nas pequenas vilas, os pequenos povoados, onde tem pouca gente. Deus está vendo aquelas almas, e nós precisamos também olhar para aquelas preciosas almas. Então precisamos ver como Deus vê, que o valor de uma alma é incalculável, pois custou a vida de Cristo, o Filho amado de Deus. Há milhares de almas perto de nós que precisam de ajuda para entender o plano da salvação. Há milhares de almas que precisam, bem pertinho de nós, que precisam entender o plano de salvação. Filipe estava comprometido com Deus. Filipe se levantou, não questionou Deus. Lembro-me que quando eu fui para Quadajás, eu ganhava muito mais do que eu ia ganhar em Quadajás. Eu tinha plano de saúde, eu tinha tudo. E aí quando eu pedi demissão, aí os colegas: irmão, para onde é que tu vai, irmão? Tu está pedindo demissão, irmão? Ninguém pede demissão de firma não, irmão. Põe a gata na justiça, põe essa gata na justiça. Gata é um termo da construção, né, que a gente usa por lá, de firma, de empresa, de colocar, chamava gata para a empresa. Põe na justiça. Eu disse: não, e para onde é que tu vai, irmão? Para onde eu vou agora, vocês não podem ir. Eu disse: Deus me recompensará. Eu pedi demissão, deixei tudo, plano de saúde, cesta básica que eu tinha tudinho. Eu pedi demissão, deixei tudo isso para lá e fui pregar o evangelho em Codajás, cuidar daquele rebanho. Que quando eu cheguei lá, que eu olhei para aquelas ovelhas, era como a cantiga da galinha da Angola: estou fraco. E olhei, eu mesmo não queria ficar lá, mas ouvindo a voz de Deus e olhando para aquelas ovelhas, amei aqueles irmãos, aquela igreja do Senhor, e fui para lá com eles, com o intuito de passar 6 anos. Passei 13 anos e 6 meses. Filipe estava comprometido com Deus. E terminando, eu deixo uma pergunta para você, para todos: você está comprometido com Deus ou não? É você que responde. Fala para Deus. Se você não está, para Ele: Senhor, eu quero me comprometer com a evangelização perto da minha casa, um familiar meu, alguém que ainda não é crente. Ora por ele e fala de Jesus, e Deus te responderá. Amém.